sentimos, porque Deus é muito bom para nós. Agora nós vamos para a palavra do Senhor, amados. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 12 e 13. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim como Cristo vos perdoou, feche os seus olhos e ore. Santo Deus, na Tua presença, na Tua casa, por causa da força que o Senhor nos deu, nós estamos aqui outra vez. Por causa da certeza de que o Senhor está conosco, nós sabemos que o Senhor é o Deus da palavra, o Senhor é o Deus da verdade. E a Tua verdade nos liberta, nos transforma, nos molda. Nós te pedimos, trata com a Tua igreja nesta noite, Senhor. Nós amamos ao Senhor, amamos a obra do Senhor, amamos a palavra do Senhor, amamos o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. E nós queremos ser cooperadores no Teu agir, não pessoas que resistam ao Teu agir, mas que cooperam, que se entregam, que, ó Deus, estão abertos para o Teu mover, para a Tua vontade. E eu sei que o Teu agir na nossa vida também se refere a moldar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir e de nos relacionarmos uns com os outros. Por isso nós, com toda humildade, nos colocamos na Tua casa nessa noite e diante da Tua palavra te pedimos, trata conosco, Senhor, de fato, moldando a nossa vida. Nós queremos ser transformados, nós queremos nos conformar à imagem de Cristo. Nós sabemos que o Evangelho tem poder para de fato nos libertar de todas as coisas que não são convenientes para aqueles que são servos do Deus vivo, adoradores do Deus vivo. Por isso eu te suplico, amado Espírito Santo, fala com cada um de nós neste momento, por meio da Tua bendita e preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por favor, senta no seu lugar. Aleluia. Então nós estamos estudando, como todas as terças-feiras fazemos, uma carta que traz ensinos doutrinários para a igreja. Então pegamos a carta de Paulo aos Colossenses, estamos estudando ela já há um bom tempo, e entramos nesse capítulo 3, onde ele começa a falar daquilo que são as evidências das pessoas que de fato tiveram uma experiência com Cristo. É muito importante a gente estudar isso aqui com muita calma, por quê? Porque a gente vai entender que isso é um parâmetro para a gente observar a nossa própria vida. Essas mudanças têm que estar acontecendo na nossa vida. Elas não vão acontecer, claro, simultaneamente. Assim que a gente se converte, isso tudo acontece. Também não vai acontecer totalmente de uma vez só, é uma mudança progressiva, mas tem que estar acontecendo. Porque o Evangelho entrou na nossa vida para fazer muita coisa, para nos resgatar de uma moralidade que estava totalmente corrompida, mas também de uma ética que estava corrompida. Quando a palavra de Deus nos fala que o Evangelho nos reconcilia com Deus, mas também nos reconcilia com o próximo, quer dizer então que o Evangelho muda a nossa postura para com Deus e também para com o próximo. O Evangelho precisa chegar nesse departamento da nossa vida. Não basta que a gente entenda que a partir da conversão, a partir da experiência com Cristo, uma quantidade de coisas que são abomináveis aos olhos de Deus e perante a santidade de Deus devam ser abandonadas por nós. É claro que elas precisam ser abandonadas. Paulo fala disso no comecinho do capítulo 3. Mas também as falhas éticas precisam ser corrigidas, ainda que elas sejam afrontas direcionadas ao nosso semelhante, não diretamente a Deus. Porque quando a gente ofende, quando a gente maltrata, quando a gente trata de forma vingativa o nosso próximo, quando a gente não demonstra humildade, não demonstra compaixão, não demonstra misericórdia para com o nosso semelhante,
a gente está agindo fora do padrão que Deus estabeleceu para os nossos relacionamentos. E isso é consequência do pecado, da queda. A queda fez estragos horrorosos na espécie, na raça humana. Não apenas a corrupção moral, mas também a corrupção ética. Então é disso que Paulo está tratando agora. Ele está falando de virtudes que precisam agora estar na formação da base do nosso caráter cristão. Tem que fazer parte do nosso caráter cristão. Estou falando de virtudes e de princípios de conduta com as pessoas que tem que fazer parte do nosso caráter cristão. Ah, mas fulano nem me pediu perdão. Não importa, isso é problema do caráter do fulano. No meu caráter tem agora um padrão que é de perdoar quem me ofender. Ah, mas fulano é muito cruel, ele não usa de misericórdia comigo. Mas eu não posso esperar mudança no fulano, o evangelho está agindo na minha vida. No meu caráter cristão tem que existir entranhas de misericórdia. Eu não posso pagar mal com mal, não foi isso que Jesus me ensinou. Ele ensinou a não retaliação, a não retribuição do mal. A palavra de Deus coloca diante de nós essas características que elas não podem aparecer no nosso comportamento quando a circunstância for favorável. Ah, se me tratar com jeitinho, aí eu consigo. Não, é em qualquer circunstância, em qualquer situação. Por que lá na frente, escrevendo aos Efésios, Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Ainda que seja uma pessoa de carne e sangue que está ali nos perseguindo, nos maltratando, nos irritando, nos provocando. Mas Paulo diz: olha por detrás disso tudo. Tem uma atividade maligna tentando te provocar a uma atitude carnal. Então não deixa pegar em você o que está no outro. O que está no outro? Tem ódio, tem maledicência, tem crueldade. Não deixa isso pegar em você. Porque você tem um compromisso com a palavra e com o Espírito de Deus que estão na sua vida. Então é preciso que você tenha isso como um padrão seu. Não depende das circunstâncias, sabe esse ditado brasileiro muito leviano, que diz que a gente dança conforme a música? Já ouviu um negócio desse por aí? Isso é leviano, quer dizer que a pessoa então ela não tem um padrão. Dependendo da situação ela age daquela maneira. Se a situação mudar ela age de outra maneira. Isso é uma pessoa que não é confiável, não está fora do padrão bíblico. Porque o padrão bíblico é definido. Jesus falou assim: o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Não tem essa situação de indefinição. Então eu tenho que saber que indivíduo que eu sou, que indivíduo que o evangelho está me transformando. Às vezes a pessoa fala assim: não, gente, mas se a gente for demais nisso daí, a gente vai ficar muito sonso, qualquer um vai pisar na gente, nós vamos virar capacho de todo mundo. O contrário disso, irmãos, é agir na carne. Porque essas virtudes de que Paulo está falando são virtudes próprias do caráter divino, do caráter de Deus. Eu sei disso e você sabe disso, porque como é que Deus lida conosco? Na misericórdia, não é assim? Ele não se vinga de nós. Ele não é violento conosco, ele tem paciência conosco, ele é benigno conosco, ele é bondoso conosco, ele é longânimo conosco. Se você for estudar as características do caráter de Deus, você vai ver lá em Gálatas capítulo 5, 22, Paulo fala disso e chama isso tudo de o fruto do Espírito. Espírito de quem? Espírito de Deus. Aí ele dá as virtudes que são próprias, fazem parte do caráter do nosso Deus. Então, quando o Evangelho, a palavra de Deus me ensina sobre essas virtudes, essas qualidades que eu preciso ter, não está colocando diante de mim uma opção. É se a obra de Deus tem liberdade para avançar na minha vida, então eu estou pronta para deixar isso aqui acontecer. Sem ficar questionando: Senhor, mas fulano não merece. Mas o problema que está sendo tratado não é fulano, sou eu. Com quem que o evangelho está tratando? Não é com aquele meu agressor, é comigo. Senão nós vivemos nesse mundo na base apenas da reação. Bateu, levou. Não é assim que funciona? Mas não pode ser assim conosco. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala que nós devemos oferecer a outra face. Exatamente o contrário do bateu, levou. É a não resposta na mesma altura. É a capacidade de dar uma resposta que vai apagar a fogueira da ira, do ódio, da contenda.
Porque é preciso que haja entendimento entre as pessoas. Olha o que Deus fez. Deus fez uma espécie e colocou ela na terra e mandou que o primeiro casal, o representante da espécie, multiplicasse, frutificasse e enchesse a terra. Para quê? Para viver nessa discórdia, nessa confusão? Claro que não, porque Deus é Deus de paz. Deus é Deus de paz, mas a paz carece de ética. Se não houver ética, não tem como sustentar a paz, sabe? Um provocando o outro, um irritando o outro, um sendo injusto com o outro. Só que eu não posso mudar o outro, eu posso mudar quem? A gente só pode mudar a gente mesmo. Se cada um tomar essa responsabilidade a seu próprio respeito, aí sim os relacionamentos vão ser conformados àquilo que é o princípio bíblico e a vontade de Deus para os nossos relacionamentos. Então Paulo está dando uma ordem, ele está dizendo assim: revesti-vos, porque vocês são santos, eleitos e amados de Deus. Então, porque vocês já são tudo isso, revistam-se das virtudes próprias do caráter de Cristo. Porque se você é cristão, você tem que ser semelhante a Ele. Não é uma semelhança física, é uma semelhança do seu caráter. E essas virtudes, elas fazendo parte da estrutura do nosso caráter, elas vão nos conduzir na administração dos nossos relacionamentos. Então alguém em algum momento pode até falhar conosco. A gente vai ficar triste, vai ficar aborrecido, vai ficar chateado, pode até ficar ofendido. Mas uma coisa é uma lei dentro de nós: eu não pago na mesma moeda. Porque se eu pagar na mesma moeda, eu também vou ser cruel com ele quanto ele foi comigo. Eu vou ser falso com ele como ele foi comigo. Eu vou ser violento com ele como ele foi comigo. E não é assim que eu funciono. Eu não trato como eu sou tratada. Eu trato do jeito que o Espírito de Deus está me formando a tratar as pessoas. Eu trato as pessoas como meu semelhante, com a dignidade que alguém feito à imagem e semelhança de Deus deve ser tratado. Independente se a pessoa está cheia de falhas. Porque eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. E então quando ele trata comigo com dignidade, independente das minhas falhas. Porque talvez me comparando com aquele que me agrava, eu me acho tão melhor do que ele. Mas e me comparando com Deus? Eu sou melhor do que ele? Jamais. Ainda que ele saiba que eu estou tão aquém dele, ele me trata com dignidade. Então é esse o desafio da ética cristã. É onde, meus amados, a igreja não avança muito, não. Não avança muito, infelizmente. Você vê uma quantidade de cristãos que estão na igreja há 10 anos ou mais do que isso. Mas não tem essas virtudes. Continuam sendo faladores, continuam sendo maldizentes, continuam sendo fofoqueiro, continua sendo falso, continua sendo fingido. E as pessoas vão desacreditando da obra de Deus por causa dessas coisas. E há quem pense assim: quem está dando escândalo é quem está adulterando, quem está fumando escondido, quem vai para balada escondido. Com certeza, está dando escândalo horroroso. Mas quem não faz nada disso, não perde um culto, mas também não sabe tratar os outros, está dando escândalo do mesmo jeito. Porque no capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando das mesmas coisas, no mesmo fôlego. Ele quer dizer então que tudo tem o mesmo peso aos olhos do Senhor. Uma conduta sexual corrompida, depravada, está na mesma lista de uma linguagem, por exemplo, torpe, de uma atitude de violência, de uma falsidade, de um levantar calúnia contra o outro. Está tudo na mesma lista. Porque para Deus pecado é pecado, seja ele na base da moralidade, seja ele na base da ética. Está errado. Então que nós tenhamos humildade para ouvir essa palavra, gente, e abrir o nosso coração e dizer: Senhor, o teu evangelho precisa avançar na minha vida. Eu preciso entender que isso aqui não é uma sugestão, é uma ordenança do Senhor. O Senhor está me mandando aprender a ser dessa maneira. O Senhor não está dizendo que é para os outros me transformarem. Eu é que tenho que abrir mão do meu jeito carnal de lidar com as pessoas e procurar entender que a mensagem principal do evangelho é o amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 13, ele diz: o amor não agride ninguém, o amor não machuca, o amor não fere,
Ainda que seja ferido, o amor não agride, o amor não falha com o outro. Então nós temos um alvo a perseguir, a conquistar, e que esse seja o propósito do nosso coração, não para o nosso engrandecimento, mas porque é justo com aquele com quem nós temos convivido todos os dias. Ele é belo na sua santidade e na sua perfeição, e ainda que nós não vamos chegar ao nível dele, mas é bom que ele nos veja nos dedicando a realmente mortificar e crucificar esse velho eu, esse velho homem, e nos render a ele e permitir que o Evangelho produza em nós tudo o que ele pode produzir. Amém, irmãos? Preciso ver com você um texto para a gente entender a importância dessa mudança na nossa conduta. Mateus capítulo 12, versículo 25. Mateus 12, 25. Encontramos? Jesus fala assim. Jesus, porém, o texto diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma. Olhe para mim, por favor. O que Jesus está aqui conversando com os fariseus, ele está falando de um princípio. Um princípio é uma lei. É uma lei que, quando infringida, provoca estrago. Uma lei que precisa ser respeitada. Olhe para mim, por favor. Jesus está falando aqui de uma lei, de um princípio que, quando não respeitado, provoca o resultado desastroso, previsto. Então, ele está falando aqui que o princípio, a lei que ele está defendendo é a seguinte: é fundamental, é absolutamente necessário um ambiente, um esforço, um exercício de cooperação para a promoção da unidade e da comunhão, para que uma comunidade permaneça. Uma comunidade pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser uma família, pode ser uma igreja. Jesus está ensinando um princípio. Vamos medir isso olhando aquilo que é do nosso maior interesse, que é a nossa família. A gente sonha em ver a nossa família destruída? A gente sonha em ver a nossa família dividida, esfacelada, cada um para um canto, ninguém olhando para a cara do outro, ninguém dialogando com o outro. A gente sonha com isso? Não, claro que não. Como é que é o nosso sonho nesse assunto em relação à nossa família? A gente quer que a nossa família seja unida, um cooperando com o outro, com bom entendimento, né? Num ambiente de paz, num ambiente de cooperação. É isso que a gente quer? Pois então a palavra diz o seguinte: aonde não houver espírito de corpo, espírito de equipe, aonde não houver boa vontade e empenho para esta união, ela não vai surgir do nada. Essa união não surge do nada. Ela é produzida, ela é gerada, ela é construída, ela é conquistada. Eu vou conquistar a união na minha família. Como? Vou dobrar o joelho. Madrugadas inteiras de joelho no chão. Maravilha. Fundamental a oração. Mas e quando levantar-se dali? Vou tratar todo mundo do jeito que eu tenho que tratar. A ferro e fogo. Mas Deus é poderoso, vai fazer o que eu estou pedindo. Todo mundo vai ser unido aqui em casa. Não funciona. O Senhor Jesus está falando de uma lei da convivência, do relacionamento. A união, a comunhão, ela exige esforço e dedicação. Porque se nós queremos manter a união de uma família, nós precisamos trabalhar a comunicação dentro dessa casa. O tratamento de uns com os outros. Porque senão nós simplesmente seremos um bando de pessoas morando debaixo do mesmo teto. Mas ninguém pode contar com ninguém, ninguém é amigo de ninguém, ninguém sofre com o outro, ninguém se alegra com o outro. É cada um ilhado dentro da própria casa. Simplesmente compartilham do mesmo endereço, mas não tem união, não tem cooperação. Se um está doente, os outros simplesmente passam para lá, passam para cá e ninguém dá por conta que um dos familiares está prostrado naquele dia.
Se um está aborrecido, triste, à beira de uma angústia, outros passam para lá, outros passam para cá, e começam a fazer cogitações e pensar, isso é manha, isso deve ser chilique, isso deve estar querendo chamar a atenção, mas não senta lá e não pergunta, e não dá um pouco do seu tempo para ouvir o outro, para deixar o outro desabafar, não chega junto. Então só mora no mesmo endereço, mas não tem união. Quer um outro extremo? Quer o outro lado? Uma família unida. Como é que é uma família unida? É uma família que tem gosto de estar junto, tem prazer de estar junto. Eles se tratam com o máximo da educação. Eles precisam tratar de assuntos nevrálgicos, assuntos que têm potencial de dinamite, mas eles sabem tratar deles com prudência. O assunto já é pesado, o assunto já é conflituoso, então eles escolhem um tom mais amigável possível para tocar naquele assunto. Porque mais importante do que resolver aquele problema é manter os laços, é manter a união. Eles querem atacar o problema e não uns aos outros. A família unida funciona assim, ela protege a paz. Não é que eles se agradam um ao outro o tempo todo, porque não tem duas pessoas exatamente iguais. É impossível isso. É absolutamente impossível que hajam duas pessoas que digam assim, não, a gente, sabe, o nosso entrosamento é perfeito. Não existe, cada um é de um jeito. Deus é tão maravilhosamente poderoso nos seus recursos, que Ele fez essa quantidade imensa de seres humanos e cada um é singular. Cada um é singular. Ele não fez outra de mim, Ele não fez outro de você. Cada um é um. Aí a gente ama a nossa família. Amamos ou não? Claro que sim. Mas o amor, você já reparou que ele não dá conta de manter a gente unido? Porque o amor é fundamental, mas ele não é suficiente. Se ele não for protegido e ajudado por uma atitude responsável de proteção ao relacionamento. Quantas pessoas há que se amam até dolorosamente, mas não conseguem viver juntas? Se arranham. Elas não conseguem viver separadas, porque se amam demais. Mas também não conseguem viver juntas, porque não se entendem. Por que não se entendem? Por que elas não se entendem? Ainda que você não as conheça, me dá uma dica aí. Por que elas se amam tanto, mas elas não se entendem? Por que seria? Temperamento? Todo mundo tem alguma falha no seu temperamento. Todo mundo tem a questão do orgulho. Todo mundo prefere acreditar que o outro é que está errado. Quem tem que pedir perdão sempre? O outro. Quem é que devia ter pensado para falar? O outro. Nunca é a gente. Quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente está vendo Jesus Cristo lançar a revelação de um princípio, que Ele está preocupado e focando, obviamente, é na união da sua família, do seu reino, do seu povo, da sua igreja. Eu estou pegando por base a nossa família, porque nos interessa muito mais a união lá dentro da nossa casa do que a união dentro da igreja. Quando na igreja tem discórdia, quando na igreja tem conflito, quando na igreja tem disse-me-disse, tem gente que acha graça, tem gente que bota mais lenha na fogueira, tem gente que quer espalhar a notícia, tem gente que naquele dia então não sai do Zap, do Face, não sei mais o que já inventaram, porque adora espalhar as conversas. E está acontecendo um distúrbio na convivência da família cristã, mas a pessoa não está sofrendo por causa disso. Ele é crente, ele faz parte daquela família, mas ele se diverte com isso. Na casa dele, quando as coisas estão caindo, quando o teto está desabando, ele não se diverte não. Lá não, lá não. Lá quando está tudo virado de nariz torcido um para o outro, quando tem confusão dentro de casa, quando o clima é bélico dentro de casa, aí entra em desespero. Aí pede oração, pede um obreiro para ir lá, vai lá na minha casa, ora na minha casa, unge a minha casa. O trem está feio lá em casa, é capeta puro, colocando contenda lá em casa. Eu não posso viver desse jeito, eu estou infartando por causa disso. É o nosso reino. Nós só nos preocupamos com o nosso reino.
Jesus aqui está falando do reino dele. Esses que ficam no pé de Jesus pedindo, põe paz na minha casa. Quando a casa é de Cristo, eles não estão nem aí. Na casa de Cristo pode estar em guerra, pode ter a confusão que for. Eles muitas vezes são os maiores incentivadores dessas coisas. A palavra de Deus é muito severa com um verdadeiro crente, irmãos. Se você acha que não, é porque você não conhece os discursos de Cristo. Ele fala duramente com aqueles que de fato nasceram de novo, porque nós não fizemos favor de vir para o Evangelho, não. Ele é que nos fez a graça e a misericórdia de nos aceitar. Não fomos nós que aceitamos a Cristo, foi Cristo quem nos aceitou, porque nós não éramos dignos. Nós não somos até hoje, continuamos não sendo dignos, mas Ele nos recebe, nos acolhe e nos dá tantas oportunidades, de tantas experiências, de tantos crescimentos. Mas existem alguns princípios que Ele apresenta claramente, e não imagine você que Ele simplesmente fica lá aborrecido, chateado, quando vê um que não atende, que não obedece o que Ele está mandando. Ele é Senhor, Ele é autoridade absoluta, Ele dá um prazo, Ele dá um tempo. E quando às vezes a gente não compreende, não coopera, Ele expurga. Nossa Deus, mas é tão difícil ganhar uma alma. Agora você está dizendo que Jesus põe para fora. A casa é dele. A casa é dele. Ele não admite alguém que quer tumultuar. Alguém que quer tumultuar e que tem prazer nisso. A pessoa às vezes fica por um tempo e faz e acontece. Mas chega uma hora que ele expurga. Porque se não fosse assim, meus amados, a igreja não estaria aqui até os dias de hoje. As pessoas já teriam acabado com ela. Os seres humanos que entram para ela, inicialmente com tanta gratidão e com tanta adoração e com tanto amor e com tanto zelo, com o passar dos anos vão se tornando tão críticos, tão exigentes, tão chatos, tão murrinhentos, tão murmuradores, que não precisaria, Deus me perdoe, nem de o diabo se levantar contra, não. Os próprios crentes destruiriam tudo. Ou você nunca soube de uma história dessa? De uma porta que um dia foi aberta e um dia foi fechada. Você nunca soube de uma história dessa? Portas que um dia foram abertas para a pregação do Evangelho. E poderia ter progredido tanto aquele trabalho, poderia ter alcançado tantas pessoas, mas ela acabou enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo e fechou. Por quê? Jesus explica aqui, porque uma casa dividida contra si mesma não permanece de pé, ela cai. A gente precisa entender princípios da palavra de Deus e parar de graça com princípios, parar de fazer brincadeira com princípios, porque nós daremos contas diante de Deus um dia. Então quando o apóstolo fala, quando Jesus fala, quando a palavra fala de nós sermos mais mansos, deixar de ser bicho brabo, aprender a ser mais calmo, não está fazendo uma sugestão superficial, não. É porque a gente precisa aprender a ser mais manso, menos brigões, menos temperamentais, menos insuportáveis. Porque não foi porque nós somos uma gracinha que Jesus foi nos alcançar na nossa vida de pecado para nos salvar, não. Ele bem conhecia o temperamento de cada um de nós. Ele bem conhecia. Não era porque nós tínhamos já tendência à ovelhinha, não. A gente era bicho brabo mesmo. E alguns de nós vimos para o Evangelho, nos rendemos a Cristo e pensamos assim, não, Ele me entende. Ele entende o quê? Ele entende a oportunidade belíssima que Ele está nos dando, de aprender a viver, de aprender a conquistar pessoas da nossa vida, porque a coisa mais triste que tem é você não ter ninguém, você ser sozinho, você não ter ninguém, você não atrair pessoas para o seu convívio, para os seus relacionamentos, para a sua amizade. Pessoas não se sentirem bem na sua presença, imagine que tragédia. Pessoas simplesmente, elas não têm proveito numa meia hora de bate-papo com a gente. Que isso? A gente não acrescenta nada, a gente não tem nada para acrescentar.
Então o Senhor Deus está lidando conosco para nos libertar de muitas coisas que realmente são inconvenientes para essa nova vida. E dentre essas muitas coisas está aquilo que está relacionado ao nosso temperamento. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo, fica atento a isso. Uma casa dividida contra si mesma, ela não subsiste, ela cai. E quem pode se responsabilizar diante de Deus por dizer, eu ajudei a derrubar aquela igreja? Que coisa honrosa a gente poder abrir a nossa boca e falar assim, glória a Deus, eu vejo a obra crescendo nesse bairro, eu vejo a obra crescendo naquele endereço, eu estou vendo aquela igreja avançando, e eu fico lembrando, eu estava lá nos primeiros passos, eu estava lá com a minha família, eu ajudei, eu fui pioneiro naquela obra. De quantas igrejas, graças a Deus, eu e a minha família já pudemos ser pioneiros. Quantas famílias estão aqui comigo nesta noite e que estão conosco desde o primeiro culto dessa igreja nesse bairro? São os pioneiros aqui. Sabe o que é que pioneiro faz? Pioneiro enfrenta circunstâncias adversas. Muitas vezes deixando de estar num lugar tão mais confortável, tão mais favorecido, numa situação já tão adiantada, para poder arregaçar as mangas e começar tudo do zero, naquele ministério, e vendo Deus honrando, e vendo Deus honrando, e vendo as coisas acontecendo. Isso é maravilhoso demais, não é? Mas muitas vezes, esses mesmos, que lá no comecinho tanto pediram a Deus para fazer a obra crescer. Oh Deus, faz crescer, oh meu Deus, dá vitória a esta obra, Senhor. Derruba os adversários, avança teu reino neste lugar. Quando a coisa acontece, eles ficam chateados, eles ficam queimados, eles ficam tão aborrecidos, eles dizem, ah não, era tão bom quando era pequenininho. Era tão bom quando tinha só um pouquinho de gente. Nossa, mas era tão melhor. Como assim? O que nós estamos lamentando? Nós estamos lamentando porque a casa está crescendo, porque o reino está expandindo, porque mais e mais vidas estão vindo, porque aquelas bases foram lançadas, lágrimas de clamor e de súplica foram derramadas, e Deus honrou. E nós estamos lamentando isso. Ou isso não é simples? Claro que nós não estamos lamentando isso. Nós estamos lamentando muitas vezes, porque nós preferíamos ser só nós, cuidados, abraçados. Nós queríamos continuar sendo aquele grupo pequenininho, né? Mas não é assim, na visão de Deus não é assim. Ah, a igreja grande é ruim, boa igreja pequena. Gente, isso não existe. A obra de Deus precisa alcançar multidões. Por que ela precisa alcançar multidões? Para ela enriquecer, a igreja já é rica. Ela já é rica, ela já tem o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. A igreja precisa crescer por causa da multidão de miseráveis perdidos que estão do lado de fora, a qual eu já fiz parte e você também já fez. E quando eles vierem, o que é que eles vão encontrar aqui? Eles vão encontrar uma família. Uma família que deverá abraçá-los, mas não apenas um abraço que pode representar sinceridade ou não, mas uma convivência pacífica, de cooperação, de colaboração, de compreensão. Porque ou é isso, ou as portas vão se fechar. Você está exagerando, pastora, mas então não sou eu que estou exagerando, foi ele que exagerou, porque foi ele que falou isso. Ele disse, uma casa dividida, ela vai acabar caindo. Então você imagine só a responsabilidade sobre os ombros de uma congregação. A responsabilidade sobre a membresia de uma congregação. Ah, mas eu fico assim aborrecido porque eu não concordo com tudo. Mas a igreja, irmãos, ela não é conduzida por democracia. Vamos votar para ver se agrada a todo mundo. Não é assim que funciona. É aqui, ó. É bíblico. É de acordo com o padrão bíblico. Ah, mas eu acho que fulano tinha que ser. Não preocupa com fulano, não. Cada um cuide de si mesmo. Daquilo que Deus está requerendo de si mesmo. E vamos tendo paciência uns com os outros, porque é o mesmo Deus que está em um, está no outro. Se Deus está enxergando em mim, está enxergando no outro. Quem vai agir é Ele. Então o que Jesus está falando é coisa para a gente parar e pensar.
Tem problema dentro de casa, tem problema na família, tem problema em tudo quanto é lugar, sabe por quê? Porque o ser mais problemático que existe nesse universo é o ser humano. Porque nós queremos uma coisa, mas nós forçamos na direção contrária. Nós queremos ser bem tratados, mas tratamos mal. Nós queremos ser compreendidos, mas nós não compreendemos. Nós queremos colher coisas que nós não queremos plantar primeiro. Um outro texto importante que a gente vai ler, está na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios 12. Eu vou ler a partir do verso 14. Encontramos? Diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Quem colocou? Como quem quis? Como Ele mesmo quis. Versículo de número 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo. Para que Deus fez isso? Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros. E se um membro é honrado? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Aqui o texto, por favor, olhe para mim, já faz uma comparação da igreja, da vida congregacional com o corpo humano. Então o apóstolo está ensinando o mesmo princípio. O princípio do entendimento, da convivência e entendimento. Por favor, deixa o Espírito Santo te esclarecer a respeito disso, irmãos. Porque tem circunstâncias familiares e congregacionais que não vão ser resolvidas nunca, enquanto a gente não entender isso. E a gente não compreender que é a responsabilidade de cada um dos indivíduos que pertencem àquele grupo. Não é de um só, é de todos que pertencem àquele grupo. Então o apóstolo está comparando agora a convivência congregacional, a igreja local, com o corpo humano. E ele está dizendo, um corpo humano, ótimo. Tem um membro só? Não, são vários membros. Mas são quantos corpos? Um só. Com vários membros? Exatamente. E os membros, eles são importantes? Todos eles. Todos eles têm igual importância. Não igual função, mas igual importância. Não igual operacionalidade, mas igual valor. Aí ele começa pelos que têm o problema da baixa autoestima. Ele diz assim, mas porque eu não sou pé, eu não sou do corpo, coitadinho de mim. Mas porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Ele é alguma coisa, mas ele não está satisfeito com o que ele é. Ele não consegue ficar satisfeito com o que ele é. Ele é aquela pessoa que está no corpo, que está na congregação e que tem o seu espaço. Mas ele não, já é dele, é da estrutura psicológica e emocional dele. É um ser humano que tem dificuldade com esse negócio chamado gratidão e satisfação. Ele nunca está satisfeito. Ele pode conquistar, ele pode adquirir, mas ele não se farta, ele não se satisfaz com o que ele tem. Ele sempre está incompleto. Ele sempre está em busca de mais alguma coisa. Então essa pessoa tem um problema, mas o problema é dela, é com ela, não é com o corpo. Não é com o corpo, não é com a congregação, não é com a igreja. É da pessoa. Cada um de nós tem as nossas mazelas, irmãos. Cada um de nós tem os nossos melindres.
Cada um de nós tem nossos chiliques e nossas chicacas. E aí a gente vai, essa igreja não serve, aquela também não, e a de lá também não. E no final das contas a gente vai ter que dar o braço a torcer e dizer: o problema não é a igreja. O problema é a minha pessoa. Primeiro, o grupo de pessoas insatisfeitas aqui são descritas. Eles são alguma coisa, mas eles estão olhando para o que o outro é. Ele acha que o outro está sendo mais honrado do que ele acha que o outro está sendo mais valorizado do que ele. E o espírito de competição prevalece nessa congregação. Um espírito de medição de forças. E aí quando esse que se acha tão pequenininho, aparentemente, humanamente falando, sabe o que dá? Dá dó dele, coitadinho. Dá vontade de sentar com ele, ficar adulando ele, dizer: não fica assim não. Não, você tem valor sim. Não quero te ver triste dessa maneira. Eu não. De mim dificilmente vai escutar um negócio desse. Porque se eu sou uma pessoa que eu estou na igreja e eu estou vendo Deus usar poderosamente alguém, e por conta desse ministério, que não é desse alguém, mas é do Espírito Santo, porque todos os ministérios são dele, nós somos apenas vaso e de barro ainda por cima. Se eu vejo ele usando uma pessoa, e essa pessoa está sendo tão poderosamente usada por ele, e vidas estão sendo alcançadas, e o reino está sendo beneficiado por isso, eu vou ficar triste? Como assim? Eu vou ficar triste? Vai prevalecer na minha vida a inveja ministerial daquele? Ao invés do prazer de ver que a obra de Deus está alcançando tantas pessoas? Que mediocridade é essa que poderá estar imperando no meu coração? Eu vou estar sentada ali vendo aquela pessoa ministrando, ou um louvor, ou uma pregação, ou conduzindo alguma coisa na igreja, e vou ficar de lá torcendo para que a pessoa erre, para que a pessoa deslize, para que a pessoa cometa alguma falha, e eu vou fazer questão de depois ficar comentando: viu, mas desafinou aqui, trocou o nome do personagem da Bíblia ali, nossa pai, você viu como é que errou? Misericórdia, misericórdia. Deus sabe. Deus vê, Deus está vendo tudo isso. Como que nós podemos concordar de agir dessa maneira? Onde está o temor a Deus, meus amados? Paulo está dizendo: entenda a dinâmica do reino. Ninguém é mais importante do que o outro, tanto é que todos custaram para o Pai o mesmo preço. Todos foram comprados pelo mesmo valor. Foi a mesma moeda, foi o mesmo valor, a negociação foi a mesma, para salvar cada um. Ele não chegou e perguntou assim: não, mas esse tem segundo grau, e esse aqui tem diploma universitário, esse aqui é doutor, esse aqui conseguiu isso tudo lá fora no estrangeiro, está agregando valor aí no currículo dessa pessoa, então nós vamos pagar menos por ele, porque ele já tem um valor. Ele já tem em si mesmo uma importância. Então nós vamos só complementar. Falta pouquinho para completar, porque já tem tanto valor agregado a ele, pelas credenciais dele, que falta pouca coisa para dar a ele o direito à justificação. Então por ele não vai precisar de uma moeda tão severa como um sacrifício naquele Calvário. Coisa menor resolve o problema. Existe isso, gente? Hein? Não. Quando ele vem nos salvar, o que em nós o convence a nos salvar? Me responda, por favor. O que em nós convence o Pai a estender para nós o seu cetro de misericórdia? O que o constrange e faz com que ele diga assim: não, esse aí eu não posso perder de jeito nenhum? O quê? Só tem uma coisa que faz Deus me salvar e salvar você, e essa coisa está nele, não em nós. É o amor que ele tem por nós. A Bíblia explica, João 3,16, por que Deus quis salvar o mundo? Porque ele amou. Porque ele amou de tal maneira. Então a razão está nele, não está em nós.
Todos nós temos o mesmo valor. Sabe, irmãos, a gente tem problemas que precisam ser resolvidos. Porque eles estão causando problemas nos nossos relacionamentos familiares e nos nossos relacionamentos congregacionais. E muitas vezes os relacionamentos profissionais também. Tem gente que não para em setor de trabalho nenhum, vive sendo mandado embora e se acha que é um coitadinho perseguido por Satanás. Não, é porque ele é insuportável. Não sabe trabalhar em equipe. Não é uma pessoa que tem espírito de corpo, não sabe cooperar. É uma pessoa que precisa ser tratada na palma da mão o tempo todo. Sabe aquele vasinho que quebra à toa? Todo mundo tem, nossa, pai, cuidado que... Então, a primeira situação aqui apresentada é essa. O indivíduo que está no corpo, só por isso ele já deveria viver cheio de gratidão e de adoração. Porque ele misericordiosamente foi agregado ao corpo de Cristo. Mas isso para ele ainda é pouco. Ele diz, eu queria estar na posição de fulano, eu queria estar na posição de cicrano. E é tão difícil administrar uma igreja assim, gente. É tão penoso, é tão sofrido. Sabe, quando era para você estar gastando horas e horas aqui, meditando na palavra, vasculhando, investigando, sabe, cavando mais fundo para encontrar joias preciosas nesse texto. Você tem que estar apartando contendas de crentes invejosos uns dos outros, que eles próprios não abrem a boca e dizem, eu morro de inveja de fulano de tal, mas eles não precisam falar, seu comportamento fala por eles. Vergonhosamente, seu comportamento está gritando que eles estão morrendo de inveja do outro. Eles não conseguem conviver em paz com aquele outro. Mas eles acham um monte de justificativas para o seu comportamento e querem dizer que são os coitadinhos, são os dodói, estão sendo perseguidos. E a conversa é longa, porque o ser humano é muito cheio de milindres. Mas Jesus falou, não, muitos vão querer entrar, mas não vão conseguir não. E a gente pensa assim, coitadinho, talvez não vão conseguir por causa dos pecados lá de fora, e a tentação é grande e ela não passa. Mas eu estou para te falar que esses milindres vão deixar muita gente do lado de fora. Essa frescura, essa palhaçada, essa carnalidade, essa infantilidade, essa ausência de gratidão pela oportunidade que está tendo de servir a Deus. Não importa como, Senhor. Se é no microfone lá na frente, ou se é lá fora recebendo meus irmãos, ou se é abraçando e recepcionando os que vêm, ou se é cuidando dos pequeninos lá em cima, ou se é cantando, tocando, não importa, Senhor, o que me vier à mão para fazer, eu farei de todo o meu coração. O que me vier à mão para fazer, Senhor, eu farei de todo o meu esforço e da melhor maneira que eu puder. Porque eu farei para a glória do meu Senhor. Aí ele continua e fala da outra situação. Daquele que se acha tão bom. Esse não tem inveja de ninguém. É o contrário. O segundo caso do texto que nós lemos é aquele que ele não tem inveja de ninguém. Jamais ele teria, porque ele é melhor do que todos. Ele é melhor do que todo mundo. E quem tem inveja é porque tem problema de autoestima. Então esse outro camarada é o oposto. Ele é tão excelente, ele é tão excelente no que ele faz, que ele simplesmente, ele desconsidera o trabalho de todo mundo, e ele não consegue elogiar ninguém, ele não consegue reconhecer valor no trabalho de ninguém, como se ele dissesse para si mesmo, não temos necessidade disso, deixa que eu faço, eu sei fazer, eu faço melhor. E então o Senhor diz, ninguém pode dizer isso. Porque Deus formatou a coisa de uma maneira que, de fato, todo mundo depende do outro. Todo mundo tem dependência do outro. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus, quando Ele organiza uma igreja local, Ele distribui dons naquela igreja. Quais dons? Todos os que uma igreja precisa. Para ser ativa e para ser produtiva, para ser frutífera. Ele distribui todos os dons, Ele supre a igreja. Só que muito sabiamente, Ele não coloca todos esses dons numa pessoa só.
E a engrenagem, para funcionar perfeitamente, precisa de cada uma das suas partes em plena funcionalidade. De modo que a minha parte, eu preciso dar conta dela, mas eu tenho que saber que eu não posso dar conta da sua. Então eu preciso que você também dê conta da sua. Você dá conta da sua e você não pode dar conta da minha. Então você espera que eu dê conta da minha, a contento, para que o produto final seja de qualidade. Seria tão bom se nós todos trabalhássemos na mesma visão, na mesma intenção, no mesmo zelo, focando a mesma coisa, a glória de Deus. Só isso. Que em tudo que nós fizermos, tudo que nós fizéssemos, ficasse evidente quanto nós amamos esse Deus, quanto nós nos dedicamos por amor a Ele, tanto quanto Ele se dedica a nós por amor, muito mais perfeitamente ainda. Mas que nós o fizéssemos com tanto prazer, mas com tanto prazer, que ainda que hajam deficiências, certamente sempre haverá possibilidade de melhora em tudo que nós fizermos. Mas nós não vamos fazer isso buscando aplausos. Nós vamos fazer isso para que a glória dele seja manifesta. Então o apóstolo Paulo diz, não adianta ninguém encrencar com o pastor. Pastor passa a mão na cabeça de fulano, passa a mão na cabeça de ciclano. Sabe por que não adianta? Porque uma coisa os pastores podem fazer, eles podem distribuir cargos, funções, posições na igreja. Mas tem uma coisa que pastor nenhum pode fazer, nenhum. Pastor não pode distribuir unção. Unção só o Espírito de Deus entrega. Unção só o Espírito de Deus confere. E nenhuma atividade feita na igreja, na obra de Deus, pode ser eficiente se não tiver esse ingrediente chamado unção, que é o que toca o coração das pessoas, que é o que sensibiliza a alma endurecida das pessoas, que é o que faz com que aquilo que é divino e celestial penetre na mente e no entendimento de seres tão mortais e tão limitados como nós. A obra de Deus jamais pode ser feita sem a unção de Deus. A unção de Deus é o tipo de uma credencial, de uma autoridade espiritual que só Ele dá. Pastores não dão isso para ninguém, eles não dão nem para si próprios. Ninguém se faz pastor. Alguém já disse debochadamente aí pelas ruas da cidade que a melhor forma de viver hoje em dia é abrindo igreja, porque você ganha dinheiro fácil. A pessoa está falando tanto uma coisa que ela não acredita, que ela não foi abrir uma. Que se de fato ela acreditasse nisso, ela tinha ido abrir uma. Ah, mas não é difícil abrir igreja no Brasil. Não, realmente não é. Você aluga uma loja, você equipa esta loja de uma forma que atenda a necessidade para que um culto seja realizado, bota uma placa na frente, anuncia o começo das reuniões. Não é difícil começar. Mas é começar, é só isso? Como é que uma obra vai para frente? Com a unção. Sem a unção de Deus não adianta. E a unção é uma credencial que Deus confere. A unção é um revestimento que só Deus pode dar. Homem não entrega isso para outro homem. Nós temos lideranças na terra. Vocês têm os seus líderes, que são os pastores desta igreja. Os pastores desta igreja têm os líderes que estão sobre eles, que são a liderança regional. A liderança regional tem uma outra sobre ela, que é a liderança estadual. A liderança estadual tem uma outra sobre ela, que é a liderança nacional. E no nosso caso, há ainda uma outra, que é a liderança internacional, sobre a nossa organização denominacional. Então, mas se eu chegasse lá no primeiro posto dessa cadeia hierárquica, e eu dissesse, cheguei finalmente no manda-chuva da minha denominação, e estou aqui pedindo para o senhor reverendíssimo, que o senhor me autorize, por favor, a curar doentes. Me autorize, por favor, a entender a Bíblia e pregá-la com clareza, para que as pessoas a compreendam, e isso mude a vida delas. Eu custei, mas cheguei aqui, no mais alto posto dessa denominação. E estou lhe pedindo, me autorize, por favor, a repreender demônios que estejam oprimindo pessoas por décadas. Me autorize, por favor,
a orar pelas pessoas e elas encontrarem o poder e o renovo do Espírito Santo na vida delas. Eu vim aqui lhe pedir isso. O Senhor pode, reverendíssimo, me conceder? Lá do alto do posto dele, sendo obedecido por toda essa cadeia abaixo dele, ele vai ter que falar a verdade comigo. Ele vai dizer: eu não tenho para te dar. Se eu possuo para mim, é porque aquele que é Senhor da igreja me deu. Porque Ele detém todo o poder no céu e na terra. E Ele só referenda pessoas conforme Ele determina. E para o que Ele determina, não tem que ninguém crescer o olho no serviço de ninguém, no posto de ninguém. É cada um entender, Deus sabe o que Ele está fazendo. Paulo disse: Deus colocou cada um dos membros no corpo conforme Ele mesmo quis. A sabedoria de Deus é sem dúvida muito melhor do que a nossa. Eu não posso virar para Ele e dizer: mas eu não deveria ser orelha, eu deveria ser mão. Eu posso dizer isso para Deus? Eu não deveria dizer. Mas eu acho que quem o Senhor colocou ali como mão não está fazendo serviço que preste, não. Eu devo dizer isso para Deus? Será que Deus simplesmente colocou a pessoa naquela posição e não está lhe conduzindo num processo de treinamento que não é da noite para o dia? Tudo que precisa crescer, tudo que precisa amadurecer, tudo que precisa ser aperfeiçoado demanda tempo. Eu não sei se você tem prazer de ficar sentado aí me ouvindo pregar. Eu falo uma hora e alguma coisa na sua cabeça. E eu prefiro acreditar que você fica feliz com isso. Mas se você fosse daquelas primeiras congregações que me ouviram pregar 30 anos atrás, quando eu comecei a pastorear, talvez você pensasse assim: não vai muito longe. Treme, gagueja, dá branco, tem que ficar lendo o papel o tempo todo, porque simplesmente se perde, nervosa. O microfone parece que vai pular da mão dela, coitada. Não promete grande coisa. Mas quem já começa sabendo? Quem já começa experiente no que quer que seja? Então é lógico. Congregações lá atrás tiveram paciência comigo. Por isso a gente está sempre colocando tantas pessoas aqui em cima para trabalhar. Nós poderíamos pregar todos os cultos. Nós nascemos para isso. É a hora que eu me sinto mais feliz, é a hora que eu estou pregando a palavra de Deus. É para isso que eu vivo. Nas horas vagas eu cuido de marido, de filho e de casa. Mas eu estou no mundo, é para isso, é para pregar o evangelho. Mas eu não posso fazer isso, porque eu não vou ficar para semente. Vai passar um bom tempo ainda, vai virar décadas e décadas, mas um dia Deus vai me levar. E eu tenho dito para Deus desde o começo da minha vida ministerial, eu digo: Senhor, tudo que o Senhor colocar aqui dentro da minha cabeça, me capacita para eu tirar daqui e colocar na cabeça das pessoas com quem eu vou falar a verdade do Senhor. Porque que interesse eu tenho em reter a verdade de Deus e o ensinamento do Senhor? E eu sei que a igreja precisa compreender os que estão começando. Mas eu estou vendo fulano de tal e não acho que está fazendo um serviço muito bom, não. Quanto tempo tem que ele começou? Ele começou tem uns 2, 3 meses. Então você pode, por favor, entender como é que as coisas funcionam na Terra, na dinâmica da humanidade. Todo ser humano precisa de tempo para se aperfeiçoar naquilo que faz. Eu estou diante de várias senhoras aqui. E quantas de nós sofremos para acertar a medida do arroz quando nós nos casamos? Não apenas a medida, mas o salzinho e quanta água para cozinhar. O trem às vezes saía um angu, outra hora saía duro, mais ou menos cozido. Os maridos nem lembram disso não, né? Claro que não. Mas hoje a gente está boa de fogão, não estamos? Claro que estamos, olha os maridos gordinhos aí. Então eles são a nossa maior referência. Todos bem nutridos, isso quer dizer que, né? A boia está boa. Então nós melhoramos. É lógico que essa melhora, é lógico que esse aperfeiçoamento não vem sem trabalho, não vem sem esforço. É óbvio. Quando Deus me chamou e especificou que eu trabalharia na obra dele, no ministério do ensino, eu pensei comigo mesma: eu tenho que fazer isso render. O que eu vou fazer então? Eu vou procurar gente que sabe.
Porque eu tenho muita coisa para aprender, então eu vou atrás de quem já está nisso há muito tempo. E eu vou me colocar aos pés deles. Eu vou aprender com eles, eles serão meus professores, meus mestres. Porque lá atrás, quando eles começaram, eles aprenderam com outros. Porque é assim que funciona. Uma geração ensina a próxima geração, que ensina a próxima geração. Em tudo é assim. Você vai encontrar um médico, por exemplo, da sua confiança. Ele já está com a cabecinha branquinha. Você tem tanta confiança nele. Mas ele está indo para o começo ou para o fim da vida? Então qual que é a providência que ele tem que tomar? Ensinar a próxima geração. Porque se na filosofia da medicina não houver esse cuidado de formar novos médicos, o que vai ser de nós? Quando os bons e experientes doutores se forem. Assim é na casa do Senhor. Uma geração ensina outra geração. Mas nós vamos ensinar como? Com a devida paciência, com a devida calma, sabendo que todos nós, Deus é que dá a unção. Por isso Paulo diz, ninguém se glorie do que quer que faça, porque ninguém faz com recurso próprio. Faz porque o próprio Deus lhe credencia. E para quê? Para nos tornar famosos, conhecidos e aplaudidos? Não. Para revelar a glória dele mesmo. Será que a gente não entende como é que funciona a obra de Deus? Então quando Paulo está falando sobre a gente ser de entranhas de misericórdia, de humildade, de longanimidade, de bondade, ele não está falando simplesmente para a gente ser simpático, agradável e fazer muitos amigos. É muito mais do que isso. É porque se a gente for assim, a gente vai com mais facilidade compreender uns aos outros. E conviver de modo a promover a união do corpo de Cristo. A união da igreja. É muito triste quando você vê pessoas que dedicam a maior parte dos anos da sua vida de cristão, difamando a obra de Deus e murmurando contra a casa do Senhor. Enquanto isso não estão gerando nada para o reino, não estão produzindo nada. E eles próprios não estão crescendo, pelo contrário, estão à beira da inanição espiritual. Isso é um despropósito. A palavra de Deus diz que Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. E Deus tem uma exigência, que não haja divisão no corpo. Que não haja separação entre nós. Então Deus quer que ao invés da divisão haja o quê? A união. Mas a união depende da ética cristã. Porque eu não posso exigir que as pessoas me engulam com casca e tudo. Não é essa a filosofia dos arrogantes? Ah, eu sou assim, quem quiser conviver comigo tem que engolir do jeito que eu sou. Não é assim. A ética requer que cada um se comprometa a ser uma pessoa de fácil convivência. Ah, pastora, mas eu não consigo. Olha, nós não somos casos perdidos. Todas as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho, elas vêm com as suas demandas, que o Evangelho vai atendendo. De saúde, de questões familiares, de questões espirituais, mas também de questões do temperamento. Cada vida que vai chegando na igreja, como que a gente fica feliz, né? Quando acontece um culto, se faz um apelo e vidas vêm à frente, erguendo as suas mãos, recebendo a Cristo. E a gente fala, maravilha, estão chegando novas vidas para o reino. E a gente olha para a carinha delas, a gente fica tão feliz, os nossos bebês na fé. E a gente ainda não viu as garras. Eles têm, nós também temos. De que garras eu estou falando? Das falhas do temperamento, que talvez vão tornar a nossa convivência às vezes meio dolorosa, porque um vai arranhar o outro. Você quer ver um lugar onde isso acontecia? Aqui mesmo em Corinto. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versos 1 até o 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite eu vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Era uma igreja, irmãos,
cheia de muitos recursos espirituais, mas com muita inveja no seio dela. O convívio entre os irmãos era turbulento. Por causa de quê? Por causa de temperamentos. Não era demônio, não. Tem que expulsar esse espírito de contenda. Como é que é o nome desse espírito de contenda? Às vezes ele chama João, às vezes chama José, às vezes chama Ana, às vezes chama Maria. Não é caboclo lá das coisas feias, não. Espírito de contenda é as pessoas mesmo, com seus temperamentos belicosos. Gente, eu vou usar uma expressão assim bem popular, para você entender do que eu estou falando. Gente barraqueira, gosta de confusão, gosta de encrenca, gosta de intriga. Mas então a gente não alcançou essa pessoa para Cristo, e agora? Agora a pessoa chega na igreja e ela quer uma igreja maravilhosa. Só que eu te pergunto uma coisa: quem que é a igreja? Não entendi. Quem é a igreja? Cada um de nós. Então, se a igreja precisa ser pacífica, quem tem que ser pacífico? Se a igreja precisa ser cheia de misericórdia, quem tem que ser cheio de misericórdia? Se a igreja precisa ser uma comunidade caracterizada pela sinceridade, quem tem que ser sincero? Se a gente não receber esse compromisso, irmãos, a gente vai ficar pensando assim: eu cheguei, tá bom? Estou aqui sentado esperando que vocês me sirvam. Me sirvam misericórdia, me sirvam longanimidade, me sirvam bondade, me sirvam paciência. Eu vim, tá bom? Me sirvam, por favor. Não é isso que está escrito. Está escrito que eu vou servir a minha igreja com essas coisas. Que você vai servir a sua igreja com essas coisas. Porque cada um de nós, particularmente, pessoalmente, é a igreja. E coletivamente nós somos o corpo congregacional local. E esse corpo precisa dessas virtudes. Eu não vou sentar e ficar esperando: não, mas a igreja não cuida de mim. Eu sou a igreja. Não, mas a igreja não tem amor. Eu sou a igreja. Não, mas a igreja é cheia de confusão. Mas eu sou a igreja. A igreja é o que eu for. A igreja sempre será o que nós formos. Quais são as características que predominam nos nossos temperamentos neste endereço? As mulheres dessa igreja. O que mais caracteriza as mulheres dessa igreja? Elas são vaidosas. O negócio delas vai ficar reparando na roupa da outra, no cabelo da outra e no sapato da outra. Se for assim que nós formos, essa será a designação da nossa igreja. Uma igreja fútil, vaidosa, que prima pela aparência. Como é que são as mulheres dessa igreja? Não são mulheres que oram bastante, são mulheres prudentes no falar, são mulheres de pouca conversa. E quando abre a boca, fala o que é acertado. Senhor, glória a Deus. Que igreja que honra Jesus Cristo. Nós estamos longe disso. Não deveríamos estar. Porque nenhuma dessas coisas vão ser geradas ou produzidas por nós mesmos, mas pelo próprio Deus, que está conosco. Todos os cultos Ele está aqui. O doce Espírito. O doce Espírito de Deus, todos os cultos Ele está aqui. Para distrair a gente, para emocionar a gente? Não, para transformar a gente, através da palavra. Ele fala através do profeta lá atrás. Ele diz: a minha palavra é como um martelo que esmiuça uma penha. É como um martelo que transforma em pó uma rocha resistente. Todo culto Ele está aqui. Se eu não estou mudando nada, é porque eu estou resistindo demais a Ele. Porque Ele veio aqui fazer o quê? Passear? É porque Ele não tem mais nada para fazer? Não, Ele vem trabalhar. E qual que é o trabalho dele? Me moldar, moldar você, polir a minha vida e a sua, para que o brilho de Cristo reflita através da nossa vida. Onde não há união, existe a divisão e a casa cai. Mas não existe união onde as pessoas não sabem tratar umas às outras. Não existe família unida onde não tem tratamento respeitoso dentro daquela família.
Não existe igreja unida onde não tem tratamento respeitoso dentro daquela igreja. Tratamento respeitoso. Isso não é brincadeira. Nós não estamos falando de uma coisa qualquer. O assunto é tão sério quanto se nós estivéssemos falando de pureza sexual. Está no mesmo capítulo. Que o Espírito Santo de Deus nos desperte, meus queridos, porque nós hoje viemos aqui aprender alguma coisa que Deus quer receber das nossas vidas. Um coração submisso a Ele, dizendo: Senhor, é assim que eu quero ser, é assim que eu preciso ser. Sabe como é que Ele vai responder? Ele só vai dizer assim: comece agora. Senhor, mas eu estou muito legal quando eu não estou nervoso. Pois dá um jeito. Das duas, uma. Ou não fique nervoso nunca, ou mesmo estando nervoso, controle-se. Senhor, eu não grito, detesto o grito, a não ser que eu fico nervoso. Se eu ficar nervoso, eu não grito não, eu berro. O Senhor vai dizer só uma coisa, das duas uma: ou não fique nervoso, para então não gritar, ou então ainda que fique nervoso, tenha santa paciência. Para de gritar. Senhor, eu não sou de violência. Dentro da minha casa, levantar a mão para minha esposa, nunca. Eu não sou um homem violento, a não ser que ela me faça raiva. Se ela me fizer raiva e não pouca, aí eu posso perder a cabeça. O Senhor vai dizer: tu nunca deveria ter casado. Porque filha dos outros não é para você judiar. Mas já que tu casou, honra teu papel na vida dela. Teu papel na vida dela é de proteger ela, não é de agredir, não. Ah, mas e se eu ficar nervoso? Resolve o teu nervosismo, filho. Como? Sei lá. Procura um psiquiatra, um terapeuta, uma tarja preta qualquer. O problema é seu. Pastor, preciso conversar com o senhor. Eu ando muito nervoso. Você quer que eu faça o quê com o teu nervoso? Isso é problema seu. Dê um jeito nesse temperamento. Cada um de nós tem que dar jeito em si mesmo, gente. É verdade ou não é? Não adianta jogar bomba na minha mão, não. Eu tenho que dar conta de mim, tu de tu. Vem para você ver. Nós já éramos para ter aprendido isso, gente. Porque isso são brechas que vão ficando abertas e as atividades do adversário vão interferindo nos nossos relacionamentos. E nós não vivemos a vida de paz e de harmonia que Deus quer para nós. Mas quem está bagunçando o coreto? A gente mesmo. Porque nós somos cheios de melindres. Mas Deus vai moer esse barro. Ele vai fazer uma massa nova. Ele vai ensinar a gente a viver. Nós vamos aprender a ficar mansinho igual ovelha. Um dia nós vamos chegar lá. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. Só o poder de Deus. Mas Ele está ao nosso dispor, ao nosso alcance. Nós queremos a obra de Deus na nossa vida, não é verdade, irmãos? Feche os seus olhos então, e você vai orar. Você vai pedir a Deus que atue na sua vida nesse sentido, de realmente te ajudar a enxergar os momentos onde você precisa começar a mudança. Sabe? Não adianta esperar as coisas acontecerem, as palavras serem ditas e as atitudes serem tomadas e depois lembrar dessa mensagem e falar assim: nossa, Pai, eu não devia ter agido assim, fiz de novo. Até quando nós vamos ficar nessa? Nós temos condições, o Espírito de Deus habita na nossa vida. É tempo de mudança, mudança agora. Nós já perdemos tempo demais, nós já perdemos relacionamentos demais. E nós vamos perder mais bons relacionamentos se a gente não aprender a tratar as pessoas com honra, com dignidade, a fazer a coisa do modo que agrada ao Senhor. Ore pela sua família, ore pela sua igreja, ore por você mesmo, peça misericórdia a Deus, peça oportunidade a Ele, para você finalmente aprender e aperfeiçoar essa ética que agrada ao Senhor. Aleluia.